Começamos hoje mais uma entrevista do Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global, liderado pela ESG Compliance. Estou aqui, Rodolfo Viana, e meu sócio Felipe Melo, e hoje vamos entrevistar Bruno Rocha. O Bruno é engenheiro de formação, pós-graduado em finanças pelo IBMEC e também tem mestrado em administração de empresas de tecnologia pela Coventry University. E hoje a gente vai trabalhar aqui dois artigos científicos lidando com uma experiência concreta que o Bruno tem hoje, porque o Bruno hoje tem larga experiência no mercado corporativo e hoje é o Country Head da TCS, da Tata, e, portanto, a ideia é que a gente possa fazer essa ponte entre dois artigos científicos e a experiência que o Bruno tem. Ele está há mais de uma década na Tata, e os artigos tratam exatamente de dois pontos específicos. O primeiro artigo, ele é intitulado Are We Moving Beyond Voluntary CSR? Vai discutir estratégias de responsabilidade social corporativa de Gatti, Vishwanath, Seele e Cotier. Esse artigo analisa a mudança conceitual da responsabilidade social corporativa, o CSR, saindo de uma abordagem inicialmente puramente voluntária para modelos híbridos ou até obrigatório. E aqui é muito interessante saber a experiência do Bruno, porque o artigo toma como base a Lei de Sociedades da Índia de 2013, que é um exemplo bem relevante no mundo, que tornou obrigatório para grandes empresas o investimento mínimo de 2% dos lucros em ações sociais. E aí a proposta central do artigo é que o CSR está deixando de ser apenas uma ferramenta de marketing ou de reputação e se transformando em uma forma de regulação, ainda que muitas vezes em formatos flexíveis, como soft law ou comply. Já o segundo artigo é um artigo da Harvard University Review, Why Focused Strategies May Be Wrong for Emerging Markets, de Tarun Khanna e Krishna Palepu. Eles argumentam que os grandes conglomerados diversificados, e cita especificamente a Tata, né, Bruno, fazem sentido em mercados emergentes, como a Índia, como o Brasil, como outros exemplos aqui citados, justamente porque eles conseguem suprir falhas institucionais em áreas como crédito, qualificação profissional, infraestrutura e regulação. Em contextos onde o Estado é instável ou ausente, grupos empresariais robustos atuam como pontes entre empresas, governos e sociedade. Então, como esses dois referenciais teóricos, né, um sobre transição da responsabilidade social e outro sobre estratégias adaptadas ao contexto institucional, a gente quer entender como é que a Tata lida com temas e a própria experiência do Bruno, né, sobretudo aí no seu larga experiência corporativa, como é que se lida com integridade, anticorrupção e governança no Brasil. Então, a primeira pergunta, Bruno, feita essa introdução, é a seguinte: em mercados emergentes como o Brasil, o cumprimento da legislação anticorrupção envolve lidar com instituições ainda em desenvolvimento, o principal ponto daquele artigo da Harvard University. E como é que a Tata e você, Bruno, enxerga esse papel desses grandes conglomerados estrangeiros no Brasil, sobretudo diante dessas fragilidades institucionais? Bom, em primeiro lugar, queria muito agradecer a oportunidade de falar esse espaço aberto aqui para o setor privado e especialmente em nome da Tata e da TCS. É um prazer poder falar aqui da nossa organização. Em primeiro lugar, acho que é importante situar, acho que nem todo mundo, acho que no Brasil conhece o Grupo Tata. É o maior grupo da Índia, ele hoje equivale a 5% do PIB da Índia, é um grupo muito diversificado, tem mais de 140 diferentes tipos de companhia, vai desde cabos submarinos, produção de aço, hidrelétrica, comunicações, CPGs, que é bens de uso, de consumo, e tecnologia, né? Mas ainda que seja um grupo tão diversificado, a maior empresa do grupo é a TCS. E hoje equivale a mais de 40%, quase 50% do valor do grupo é a TCS, grupo que não tem nenhum ativo que não seja capital humano. Então, acho que isso é um elemento relevante. O Grupo Tata é um grupo que vai fazer esse ano 157 anos de existência. Ele é tão antigo quanto o Barão de Mauá, então é um grupo bastante antigo. E ele é, na verdade, mais antigo do que a Índia como nação moderna, né? Ele é mais de 70 anos mais antigo que a. Então, antes até que o Estado indiano fosse constituído, a Tata ela começou em 1868 e começa com uma ideia inicial de que a gente precisa ter empresas grandes, relevantes, para constituir essa nação. Essa era a visão do nosso fundador, Jamsetji Tata, uma pessoa relevante até hoje. Então ele tinha uma visão que numa empresa, a empresa tem diferentes stakeholders, mas que o mais importante deles era a sociedade. A sociedade é a razão de existência das empresas.
Então, era essa visão que ele tinha. Tendo esse contexto, ele vai criar uma rede de hotéis relevante, porque primeiro, diz a lenda que ele não pôde, né, pernoitar num hotel porque ele não era inglês, então ele fala, então vamos ter os nossos hotéis. Então, o hotel icônico da Baía de Mumbai é o hotel do Grupo Tata, e a primeira siderúrgica, eles, né, inauguram a primeira siderúrgica, até ele já tinha falecido em 1906, ela é quase mais de 40 anos mais antiga do que a nossa CSN. A CSN é uma iniciativa governamental, federal, enquanto que a siderúrgica é uma iniciativa privada. Então, ela sempre teve essa visão de construir um processo que fosse utilizado para a constituição do Estado. Então, por exemplo, várias das leis trabalhistas da Índia, elas têm como pioneira a TCS. A TCS é a primeira empresa, por exemplo, a ter jornada de 8 horas. Foi em 1912. O Brasil, a primeira empresa a ter jornada de 8 horas foi a Ford, que não era empresa brasileira, em 1914. Então, essa prática é um exemplo do que de introduções de valores e processos que a empresa entende que tem que colocar e contribuir com a sociedade. É de uma forma tal, você fala dessa questão de 2% para ações sociais. Hoje, do grupo controlador, a Tata Sons, 2/3 dos dividendos da Tata Sons vão para fundos filantrópicos. Só 1/3 dos dividendos ficam com os acionistas. 2/3 vão para fundos filantrópicos relacionados à saúde e educação. Recentemente, foi eleito o Jean Chrétien, o maior filantropo do século. O segundo é Bill Gates, com 76 bilhões de dólares em doações. O Jean Chrétien com mais de 100 bilhões de dólares em doações. É a introdução, mas é como a gente enxerga o nosso papel. Como é que a Tata vê essa atuação junto ao Brasil, né? Assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, um país com um largo histórico de corrupção, um país cuja pressão por introdução de legislação regulamentando compliance e compliance de integridade é bem recente. Como é que a Tata vê isso? Sobretudo nesse mercado que tem muitas falhas institucionais, insegurança jurídica, insegurança mercadológica, insegurança social. Como é que a Tata e você especificamente vê um grande conglomerado como esse e de que modo que ele se relaciona com esses temas aqui? Bom, as organizações, elas têm diferentes histórias, poderia ver o que acontece no século passado e de como elas atuam em outros países, mas na minha experiência, especialmente no Grupo Tata, a visão é muito clara. Só faz sentido para a companhia ter uma presença no Brasil se ela puder contribuir com a sociedade que a gente se encontra. Se a operação no Brasil resultar em qualquer coisa que saia da base de valores da companhia, e um dos 5 valores é a integridade, se em algum momento esse elemento estiver em risco, não faz sentido para a empresa ter operações no Brasil. Tem, obviamente, um sentido hoje, talvez reputacional, no sentido, talvez um dano até maior no ponto de vista global, se algo passa, por exemplo, no Brasil, mas eu diria que não é esse o motivador, tá? O motivador são efetivamente os valores. Acho que todos os colaboradores da companhia, eles partilham disso, é como a gente enxerga o mundo. Então, se você enxerga o mundo a partir de um conjunto de valores, você não consegue se imaginar trabalhando ou trilhando numa outra linha. Tanto no ponto de vista pessoal, né? A gente traça as linhas que a gente quer seguir. Fala, eu vou seguir essa linha e dessa linha eu não vou passar. Vale para o mundo pessoal, vale para as organizações, vale para a Tata, e é como eu vejo que os nossos colaboradores enxergam, né? Todo colaborador, toda pessoa hoje tenta ver qual é o propósito para ela trabalhar, qual é o propósito da organização dela e se esse propósito está alinhado ao dela, né? Então ela não se imaginaria trabalhando numa organização que tivesse propósitos diferentes do que os que são dela. Então, a atuação da organização vai muito além da questão jurídica. Eu não acho que a gente é guiado pela questão jurídica. A questão jurídica são limites ali colocados, mínimos legais, mas o entendimento da companhia é que o nosso propósito tem que exceder isso. Isso vai para tudo, vai como diversidade, inclusão, vai como as ações que a gente faz de educação, desenvolvimento de pessoas, vai sempre bem além disso, porque está no core, está no propósito. E uma organização tão longeva, ela vai entender que as suas raízes passaram diferentes momentos sociais, diferentes legislações, diferentes constituições, diferentes países, mas ela se mantém firme, porque são raízes que estão ancoradas em valores universais, em valores de integridade, e é assim que a gente entende que a gente cria uma instituição que vai continuar crescendo, estável, agregando valor para a sociedade em que ela opera. O Bruno, quando você estava falando da história da Tata com mais de 150 anos, é sem dúvida um exemplo aí de longevidade corporativa. Então, viveu
com muitas mudanças, né? A data é anterior às teorias clássicas da administração. Você comentou aí do Ford e tudo mais. Isso é muito legal de enxergar da vivência, né, da Tata. Então, com essa visão ampla, né, histórica, centenária, como é que vocês enxergam isso que o Gatti traz no artigo dele, da mudança pela legislação do que era voluntário para ser agora algo obrigatório? Como é que vocês lidam com isso na Tata e um pouco também da tua visão pessoal? Falando especificamente da Tata, 2/3 dos dividendos vão para fundos filantrópicos. Há outras instituições famosas pelas suas fundações no Brasil, eu poderia falar do Bradesco, que é um cliente nosso, tem a famosa Fundação Bradesco, e em geral você vai ver fundações relacionadas à maior parte dos clientes. A gente tem 140, se tem um, né, mas poderia citar muitos outros aqui. Eu entendo que, e a forma como eu enxergo o mundo, eu acho que as coisas funcionam muito melhor quando partem da sociedade e das organizações por moto próprio. Eu acho que isso tem um efeito muito grande. A forma como a gente trabalha é sempre muito baseado no que a gente acredita. Posso pensar isso para o lado pessoal, né? A lei nos proíbe de um monte de coisa, mas a gente não precisa da lei para não fazer todas essas coisas. A gente tem um padrão moral. A gente tem aquilo que a gente acredita. E não se trata de um sonho distante, de uma coisa meramente filosófica. Não, a organização tem os seus objetivos de crescer, de resultado, tem metas a serem batidas, é desafiador para todos, mas todo mundo entendendo que a gente está dentro de certos limites, que a gente vai seguir esse limite. Por exemplo, se eu puser um exemplo, só para ilustrar, eu não quero trabalhar numa empresa que tenha assédio moral dentro dessa organização. Eu prefiro trabalhar numa outra organização. Então, no longo prazo, você vai pagar um preço ou vai deixar de existir, porque lá dentro tem práticas em que as outras pessoas não vão se conectar. Então, vai ser um exemplo, acho que extremo, mas vai muito além, né? Uma organização que está orientada a propósitos, é uma organização que está olhando para o futuro, é uma organização que entende que ganhos transitórios, ganhos temporários não trazem sustentabilidade no longo prazo, né? Essa visão é muito clara. Então, o fato de a legislação criar limites, por exemplo, que é a de pessoas com deficiências, PCD, esse é o termo, hoje a gente fala PND, pessoas com necessidades especiais, PNE, perdão. Mas, por exemplo, tem um número que é 5%. 5% é pouco, é muito, as organizações têm desafios, muitas, dependendo da área, talvez tenham dificuldade em chegar. Outro dia falava com uma organização que tinha trabalhadores de campo, né? A TCS, por exemplo, no centro de Londrina, a gente tem hoje mais de 6%. E a meta que a gente se colocou é 10% nessa operação, que tende a ser a maior. No Brasil, a gente está acima de 5%, a gente quer continuar crescendo a 7%, 8%. É um propósito que a gente se coloca, muito além do que está escrito na legislação. Então, é esse entendimento de que agrega valor, faz sentido, a organização se conecta muito mais e cabe também à sociedade, isso acontece naturalmente, reconhecer o valor dessas organizações, a perda dessas organizações para o país é uma perda muito grande. De novo, não quero aqui falar de outras organizações, porque quase todos são clientes da Tata, mas, poxa, são empresas caras ao Brasil, né? A Vale é uma empresa importante para o Brasil, a Embraer é uma empresa importante para o Brasil. Então, são ativos da sociedade que a gente tem que preservar e que a gente, né, valoriza pela capacidade que elas têm de agregar valor para a sociedade em que elas operam. Ótimo, Bruno. Um outro ponto no artigo do Cana e Palepo, eles partem do pressuposto de que as estratégias de focar, né, de ter uma visão mais focada em estratégias de negócio, portanto, reduzir o número de operações, reduzir a variação de negócios que um grupo tem, faz mais sentido para mercados desenvolvidos, mas não faz sentido para mercados emergentes. Então, ele cita claramente grandes conglomerados como a Tata, e ele dá o exemplo específico da Tata, que diversificou muito a operação, como bons exemplos, porque em mercados emergentes falta um pouco de tudo. E aí grandes conglomerados, eles exercem funções que inclusive suprem determinadas carências que o Estado deveria suprir. É mais fácil para esses conglomerados fazer levantamento de capital, por exemplo, segundo o artigo. É mais fácil para os conglomerados gerarem para fornecedores, clientes, sociedade, uma segurança comercial de pagamento, de cadeia de valor, gera um reforço de branding, mas eu acho que aí tem uma que eu queria que você abordasse. Eu sei que a Tata tem no Brasil, a TCS tem no Brasil, algo que o artigo fala, e eu queria
conectar o artigo com isso, que é a própria criação de força de trabalho. Como é que é isso? Porque a gente sabe, a TCS, salvo engano, ela tem uma operação muito forte na área de software, na área de tecnologia. E o Brasil é muito carente disso. E algo que eu conheço por alto, vocês têm iniciativas. Fala um pouquinho sobre isso, assim, de que modo que essa experiência da Tata, sobretudo com o case de Londrina, conecta lá com o artigo. O ponto, por exemplo, quando você fala de tecnologia, não é? E até a tua empresa de serviço de tecnologia, você tem uma demanda de mão de obra muito grande. Se você pensar hoje, do ponto de vista estratégico, vamos começar uma visão maior, a China é a fábrica do mundo e a Índia é talvez o único exportador relevante em volume de serviço de tecnologia para o mundo. E é uma máquina de produzir talento, de produzir gente capacitada em tecnologia. E quando começa essa corrida ali, não é um país entre os mais ricos ou com maior GDP. E a Tata teve, naquele contexto, um papel muito importante no desenvolvimento de indústria de tecnologia. E o que a gente faz hoje no Brasil. Esse ano, por exemplo, a gente tem um objetivo de ter um programa para 1.000 trainees só em tecnologia, em que eles recebem um salário por 2 meses só para completar estudos, mais um mês para fazer shadowing, né, que basicamente é ficar junto com os times trabalhando, e ele só começa efetivamente a trabalhar no 4º mês, né? É um investimento que a gente faz, mas que traz jovens que talvez fossem fazer outras atividades para a área de tecnologia. Inclusive ações com jovens carentes, muito mais longe disso. A gente tem um foco lá em Londrina no que a gente vai chamar de underprivileged communities. São comunidades que têm atividades muito longe da atividade corporativa, né? Às vezes lavradores ou trabalho em casa, e que são expostos ao mundo da tecnologia em Londrina. E depois de um ciclo de 8 anos, eles estão falando inglês, estão desenvolvendo sistemas complexos, atendendo os desafios das maiores empresas brasileiras, dos maiores bancos do país, mineradoras, da Petrobras, das áreas de ciência e saúde, das áreas de varejo, atividades altamente complexas que passaram por um processo em que a TCS investiu no desenvolvimento. Eu falei no início, quase metade do Grupo Tata era a TCS e que a TCS não tinha ativo fixo nenhum, era só capital humano. Então, à medida em que a gente consegue desenvolver esses jovens, consegue trazer eles, meninos e meninas, para a área de ciência, na área de tecnologia, a gente tem uma grande capacidade de criação de valor. Então, anda muito junto o propósito e o objetivo da companhia. Então, hoje, Londrina ao Centro vai fechar esse trimestre com 2.300 profissionais. Nesse mês, a gente contratou 120 trainees para a área de TI e mais 170 para a área de gestão de processos. Nesse mês, em trainees, estão entrando 290 só na cidade de Londrina, mais os outros contratados para as outras operações. Então, é um investimento grande. A TCS tem uma grande plataforma de educação com mais de 10.000 cursos que são atualizados. E então, um jovem que entra nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Índia, na TCS, ele vai poder fazer treinamentos, certificações no mesmo nível. Então, eu consigo entregar um serviço em Londrina da mesma forma que ele será entregue em Mumbai, em Delhi, em Nova York, em New Jersey, em Londres ou em Tóquio. A gente consegue nivelar o nível de operação e educação desse jovem para o mesmo patamar através do globo. E é isso que dá para o nosso cliente a confiabilidade de uma alta qualidade de serviço. Agora, se você pensa assim, outras empresas de tecnologia investindo nesses volumes em formação, são exemplos menores, porque está na visão da companhia que ela tem que formar gente, tem que desenvolver pessoas. Então, quando a gente ganha um contrato, a ideia é, vamos trabalhar com os profissionais que eu desenvolvi, ao invés de tentar buscar nesse mercado já muito escasso a mão de obra para conseguir executar aquele projeto. Bruno, muito bacana essa visão complementar do desenvolvimento nos jovens, para que possam ir até além da Tata, né? O investimento social é realmente uma lacuna, né, que o Estado tem e as empresas conseguem sanar. E aqui nós já vamos caminhando para o final da entrevista, desse nosso bate-papo, e eu queria te fazer mais uma pergunta e aí deixar um tempo para você falar, deixar uma mensagem e tudo mais. O que a Tata, né, esse grupo centenário que opera em mercados emergentes e que faz investimentos sociais muito além do que são os requisitos legais, né? Você citou vários exemplos. O que você pode compartilhar dessa tua experiência na Tata com empresários brasileiros sobre essas mudanças sociais e legais que nós estamos vivenciando hoje, sobre essa questão do desenvolvimento da cultura de integridade nas organizações?
Tendo que uma coisa que vai tocar qualquer um é qual o legado que você deixa. A gente é transitório. À medida que o tempo passa, você vai percebendo que e que ninguém lembra de quem viveu há 150 anos atrás. Possivelmente não vão lembrar da gente daqui a 150 anos. Mas a pergunta é qual legado a gente deixou. E quando você pensa nisso, passa a fazer todo sentido. O que a sua instituição contribuiu para a sociedade que você está. É muito claro para todas, né, que no município em que elas atuam, poxa, que é fundamental ter ações sociais ou fazer algo que conecte o seu colaborador àquela realidade e que agregue algo além do que seja a mera operação do que ele está fazendo. Numa visão maior, é pensar na sociedade brasileira e no mundo, né? Então hoje você tem uma discussão inevitável de sustentabilidade. Não adianta eu produzir algo que não é sustentável, algo que vai criar um dano ao meio ambiente e que no futuro vai tornar as próximas gerações, a vida delas, insustentável. Então, essa visão de legado, essa visão de sustentabilidade, eu acho que ela vem crescendo. Eu acho que quando você pensa numa sustentabilidade e futuro e legado, passa obrigatoriamente por pensar qual é o meu papel na onde eu estou, dos meus colaboradores, por que eu acordo todo dia para executar, tá trabalhando para comer, para dormir, para viver, mas isso é pouco. A gente pode pensar muito além disso. É esse o contexto. A gente pode ser gigante, né? E o Brasil é um país maravilhoso, com potencial gigantesco, né, com a matriz energética limpa, com potencial de alimentar o mundo com minerais, com gente com talento. Então, eu acho que pensando até num contexto maior, qual é a contribuição do país para esse mundo que a gente está vivendo? E na micro-realidade de cada organização, qual é o papel dela? Eu acho que isso é o que faz uma organização ultrapassar 100 anos, 200 anos, sendo reconhecida. Se você vai na Índia, você para no aeroporto, isso aconteceu comigo. No aeroporto tem lá um livrinho para criança, A Vida de Jansat-Tata, porque uma criança de 8, 9 anos na Índia, tem interesse em saber a vida daquele empreendedor, o que ele fez, qual foi o papel dele, né? Então, eu acho que esse tipo de legado é o que eu acho que a gente deveria fazer, que orgulho. E eu acho que eles, à medida em que tomam conhecimento disso e entendem que isso não vai contra seus objetivos de negócio, começam a incorporar essas políticas, independente do que seja a visão ou que o Estado vai fazer. Bem, Bruno, queria te agradecer mais uma vez pela rica entrevista, contribuiu muito para o projeto do Comitê de Conhecimento Aplicado. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Deixo aí umas últimas palavras para você, para a gente poder encerrar. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente vive num mundo em evolução. Apesar dos desafios, né, a gente abre o jornal e nem sempre vê o que você quer ver. Nem abre mais, né? Você vê na internet. Mas eu vejo uma construção de uma coisa muito legal. Eu vejo que a gente, como empresa, sociedade, está caminhando para um lado bom. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito importante, dá fruto, dá resultado. Então eu queria dar parabéns a vocês pela iniciativa e muito sucesso nessa jornada. Que a gente possa, juntos aí, construir um ambiente melhor para as pessoas e para os países em que a gente atua.